Fala galera, belezinha? Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais esse vídeo do canal do Ciência e Brisa. Esse é um vídeo que eu pretendo que seja bem rápido e objetivo, até porque eu tô gravando ele assim no intervalo de um plantão em que eu tenho que monitorar a minha filha recém-nascida ali no quartinho. Estou inclusive olhando para ela aqui, né, na minha babá eletrônica, usando um sling, que é um apetrecho muito interessante de tecnologia ancestral que foi desenvolvido para que pessoas possam ficar com bebês muito pequenos no colo e tendo suas mãos livres para lavar louça, por exemplo, ou mesmo gravar um vídeo no canal. Então já coloquei já o sling antes, porque se ela chorar eu já vou lá, dou um pause aqui e já meto no sling, ela calma na hora, é muito bom. Mas estou tentando aproveitar esse intervalo assim de plantão para poder fazer uma gravação de um vídeo aqui para o canal, para o Ciência e Brisa, porque há muito tempo atrás eu gravei uma aula num curso de condução de calor aqui no canal, e essa aula envolvia a apresentação e uso de alguns operadores que estão vinculados ao operador Nabla. E aí eu falei naquele vídeo, falei o seguinte, eu me lembro, muitos alunos têm dificuldade com relação às diferenciações entre divergente, gradiente, rotacional, laplaciano. A pessoa vê isso em cálculo 3 e aí não entende muito bem assim aonde isso vai ser usado, né? Não entende ainda, não tem essa maturidade de perceber que esses operadores eles têm uma aplicação fundamental na descrição de muitos problemas da física, e aí aquela coisa fica muito assim obscura, nebulosa, o cara meio que passa em cálculo 3, depois mais para frente quando você vai usar esses teoremas integrais, teorema de Stokes, teorema da divergência de Gauss, e você começa a ter que ter um pouco mais de finesse na sua capacidade de diferenciação desses operadores que envolvem o Nabla, né? O que é o divergente, o que é o rotacional, qual que é a diferença de um para o outro, o que esses caras representam fisicamente. Aquilo vai ficando uma coisa muito mística, esotérica, distante, e o aluno fica frustrado e se desmotiva. Então eu comentei nesse vídeo há muito tempo atrás que se vocês quisessem que eu gravasse um vídeo sobre a interpretação física desses operadores, então eu iria tentar separar um tempo para fazer essa gravação, e eu esqueci que tinha falado isso, se passou 1 ou 2 anos, e aí recentemente uma aluna do canal comentou nesse vídeo antigo que seria legal gravar mesmo realmente um vídeo explicando a diferença entre esses operadores e o significado físico deles, e aí eu percebi que eu estava há muito tempo com essa gestalt aberta na minha cabeça e decidi fechá-la hoje gravando um vídeo de improviso. Não preparei nada aqui, porque eu estou sem tempo para preparar realmente a lousa bonitinha, mas eu acho que eu consigo, improvisando aqui, chegar no cerne da questão do que eu quero falar para vocês. Então deixa eu minimizar aqui a minha tela e vamos falar rapidamente sobre gradiente, divergente, rotacional e laplaciano. Bom, esses 4 caras aqui, eles são operações que você pode utilizar e que vão envolver um cara que é o Nabla, né? Essa setinha aqui de cabeça para baixo que a gente chama de Nabla ou operador gradiente. Então quando você fala em termos de gradiente, você está falando já diretamente da aplicação do Nabla em cima de algo, né? E essa aplicação do Nabla em cima de algo, reparem que eu coloquei aqui um parênteses na frente do operador Nabla para falar que o Nabla é um operador que vai ser operado em cima de algo que vai entrar aqui no parênteses. O que pode entrar aqui no parênteses, né? Aqui você pode colocar uma função f escalar, você pode colocar uma função f vetorial, você pode colocar uma função f tensorial. A grandeza que vai entrar aqui dentro da operação, ela pode ser de qualquer ordem tensorial, né? Se você não sabe o que é ordem tensorial, recomendo que veja um vídeo aqui do meu canal chamado Notação Indicial, lá eu falo bem sobre isso. Mas basicamente assim, o que eu estou querendo falar é que eu posso aplicar o operador gradiente em cima de grandezas físicas que podem ser escalares, vetores ou coisas de ordem maior do que vetores, tá? No curso de cálculo 3, geralmente você é ensinado a aplicar o operador Nabla em cima de uma função f. E esse Nabla, como ele é um operador vetorial, ele é definido como sendo ddx na direção é x, mais ddy na direção é y, mais ddz na direção é z. Ele então é um operador que é um vetor. Você aplicando ele em cima de uma função f, você vai ter o df dx é x, o df dy é y, o df dz é z. Ou seja, o resultado final da operação do Nabla em cima de um campo escalar é um vetor. Esse vetor vai ter uma direção e um sentido. E você é ensinado em cálculo 3 que o Nabla, então, é um operador que ele vai gerar um vetor que vai apontar no sentido de crescimento de uma certa função. Agora,
ele é muito mais do que isso, tá? Eu podendo aplicar o operador nabla a outras quantidades de ordens tensoriais diferentes, ele também faz algo em cima dessa quantidade que é elevar a ordem tensorial dessa grandeza. Então, quando você aplica o nabla em cima de uma função escalar, o resultado final é um vetor, que seria um tensor de ordem 1 no jargão da mecânica dos meios contínuos. Se eu aplico o operador nabla em cima de um vetor, que já é um tensor de ordem 1, o gradiente de um vetor, ele vai ser um tensor de segunda ordem. Então ele eleva a ordem tensorial da grandeza em cima da qual ele vai estar ali sendo aplicado. Então, exemplo de aplicação do operador nabla na física, né? A gente tem uma lei muito famosa, que é a lei da condução de calor de Fourier, vou pôr aqui o nome, também tem aula no canal sobre o assunto, e essa lei fala que o fluxo de calor Q, que é um vetor ou um tensor de ordem 1, que vai de uma parede quente para uma parede fria, ele é dado pela seguinte equação, menos K, K é um escalar, que é a condutividade térmica, gradiente temperatura. Então, na verdade, o operador nabla aqui ele aparece, né, como o gradiente de temperatura, e esse gradiente, então, ele é um vetor que vai estar na direção oposta à direção do fluxo de calor, né? O que faz sentido, porque o fluxo de calor ele vai do quente para o frio. E eu não falei para vocês que o operador nabla, quando aplicado em cima de uma função, né, ele gera o que nós chamamos de gradiente da função. O gradiente ele aponta no sentido de maior crescimento. Então, você tem uma parede quente, uma parede fria, o gradiente vai do frio para o quente. Só que o fluxo de calor vai do quente para o frio, então o sinal de menos vem para compensar. Então já é um exemplo de aplicação de uso do gradiente de algo numa lei da física, que já vem junto com uma interpretação física do significado do gradiente de uma função escalar, que é essa computação de derivadas da função que gera um vetor que aponta na direção de maior crescimento daquela função, tá bom? Bom, o divergente ele já é um uso específico do operador nabla. Então ele geralmente, quando você vai usar o div de algo, você põe aqui um pontinho, cara, que é fundamental entre o operador nabla, entre o gradiente e a função. Esse pontinho faz com que nós chamemos essa operação de divergente, não de gradiente. Então a diferença do gradiente para o divergente é o pontinho. Se tem um pontinho aqui, né, esse cara aqui eu não posso já aplicar ele em cima de uma função escalar f, porque eu não posso tirar um produto escalar de um vetor por um escalar. Então f tem que ser pelo menos um vetor. Tá? Então você aprende o divergente já em termos de um vetor. O div de um vetor vai ser um escalar. Então aqui eu tenho que ter uma função f, que seja uma função, um campo vetorial. Então esse f vai ter componentes fx na direção é x, mais fy na direção é y, mais fz na direção é z. Opa, deixa eu apagar aqui, tá muito feio. Estou fazendo a coisa com pressa, porque eu não quero que minha filhinha acorde no meio do processo, mas também vamos fazer minimamente bem feito, senão dá um pouco de agonia. Então o div desse campo f ele vai ser a derivada com relação a x da componente, né, fx mais a derivada da componente fy com relação a y, mais a derivada do componente fz com relação a z. Não tem direção, não tem sentido, porque o divergente, diferentemente do gradiente, ele reduz a ordem tensorial da grandeza em cima da qual você aplica, porque tem um pontinho ali. Esse pontinho ele vai gerar uma operação de produto escalar, que quando você for representar isso usando notação inicial, vai aparecer ali um famoso delta de Kronecker, que é esse operador que está associado à contração de índice. Tá? Então ele vai diminuir o número de vetores de base, de resultantes daquela grandeza. Pois bem, estou sentindo que a minha filha vai acordar em 3, 2, 1 aqui. Só vou observar, se for o caso, eu pauso a gravação, vou lá, acudo a menina e volto para gravar a aula. Assim. É muito louco, cara, essa coisa de você agora, enquanto faz as suas coisas, também tem que cuidar de um bebê, né? Porque no Brasil a licença paternidade ela nem existe, na verdade, né? Para empresa privada acho que é 5 dias corridos, e aí para serviço público prorroga por mais 15, dá, sei lá, 20 dias, né? Então isso já parte da premissa, assim, que nós somos um país machista, em que as mães têm que cuidar dos filhos, né? E os pais, na verdade, não. Né? Eles têm que trabalhar. Se não me engano, na Alemanha, são 2 anos. E aí o casal escolhe como é que eles vão dividir. Pode ser o primeiro ano para a mãe, o segundo ano para o pai,
os 2 anos pro pai sozinho e a mãe trabalha. Enfim, vocês têm 2 anos para vocês organizarem como casal e como é que vocês vão dividir. Isso mostra que é um país que, na verdade, está muito mais preocupado assim com os seres humanos que estão sendo ali, né, gerados do que a gente, infelizmente. Mas essa é a regra. Não acordou? Que maravilha. Continuemos aqui para falar do divergente, tá? Então, o div, ele reduz a ordem. Além disso, esse divergente, ele aparece num teorema que a gente chama de teorema da divergência. Essa aula eu não preparei nada, tá, galera? Então, assim, é puro improviso. Tomara que eu consiga gravar uma boa aula, consiga lembrar aqui do que é relevante, enfim. Estou fazendo o meu melhor aqui. Então, o teorema da divergência, inclusive é o teorema de Gauss. Então, o teorema de Gauss, a gente pode pôr aqui Gauss. Ele fala o seguinte, que se eu tiver um volume qualquer aqui, e esse volume aqui ele tem um tamanho V, porque é um volume, e ele é circundado por uma superfície S. O que seria isso? S é a casca que engloba esse volume, tá? Então, essa pedra, esse cristal aqui que me acompanha aqui na minha bancada, né, uma turmalina negra, para dar aterramento na pessoa. Isso aqui tem um volume muito louco e tem uma superfície assim, que é a casca que circunda essa turmalina negra. A superfície é S e o volume é V. Agora, cada pontinho aqui dessa superfície ele vai ter uma inclinação de um vetor normal em relação àquele ponto da superfície. Então, esse vetor normal que a gente concebe, hipotético, né, a uma superfície, ele serve para a gente fazer um tracking, um mapeamento da forma da superfície. Então esse cara também é importante, ele vai entrar aqui como uma variável para poder enunciar. Ficou horrível essa parada que eu desenhei, mas enfim, a quinta série que habita em mim, saúda a quinta série que habita em você. Tem um N aqui, que é esse vetor normal, apontando para fora na superfície S, e o teorema de Gauss, da divergência, ele fala o seguinte, que a integral no volume V do divergente. Tá chorando, vou ter que acudir minha filha. Já volto, galera. Só um segundinho. Vou falar do teorema logo para vocês. Não, parou de chorar. Ou voltou a chorar, não sei. Não, voltou. Tem que resolver essa situação. Já volto. Então, eu tava falando aqui sobre o teorema de Gauss, da divergência, no qual, se você pega e calcula a integral, essa soma contínua em todo esse espaço, em todo esse volume desse produto escalar entre o nabla e um campo vetorial F, esse divergente de F, e integra isso no volume inteiro, o teorema de Gauss ele vai estabelecer o seguinte, que essa integral no volume vai ser igual a integral numa superfície de F escalar N ds. Esse lado direito que é interessante do ponto de vista físico, né? O que significa essa integral de superfície dessa projeção de um campo vetorial F na direção normal de cada ponto da superfície S e integrado na superfície? Isso é o fluxo desse campo vetorial F que cruza essa superfície. Então o divergente ele tem uma relação com fluxo que cruza fronteiras, tá? Exemplos de aplicação disso na física. Vou desenhar aqui uma estrutura que é muito familiar para vocês, que é um dipolo magnético, né? Então imagine aqui que eu tenho um polo norte, um polo sul, uma bolinha norte e sul para representar, sei lá, um ímã, né? Os físicos logo perceberam que o ímã ele possui duas naturezas dentro de si, né? Um norte e um sul, algo que atrai, algo que repele. Você pega 2 ímãs e você brinca com eles de aproximar, você pode observar 2 tendências, ou vai grudar ou vai repelir. Então essa percepção assim empírica, ela fez os físicos postularem que existe algo de dual na natureza magnética da matéria. E aí pensaram, bom, vamos quebrar então o polo norte e separar o polo norte do polo sul. Vamos cortar no meio esse ímã e ver o que acontece. Cortaram no meio e observaram que você continuava tendo essa tendência dual mesmo para o ímã cortado. Então continuava tendo um polo norte e um polo sul. E foram cortando, até que perceberam que não tinha como separar o polo norte do sul, que a menor entidade magnética era um dipolo. Tá? Então, algo na natureza magnética da matéria estabelece que não existem cargas magnéticas, monopolos magnéticos soltos, perdidos, separados na natureza, como é o caso das cargas elétricas, em que o próton está lá bonitão, positivo, e o elétron está lá negativo. Então, esse dipolo magnético, se você fosse representar essas linhas de campo induzido, você poderia representar linhas que saem do norte e vêm para o sul. Tá muito feio, tá, galera? Mas assim, é isso. Vai ser aqui na história essa aula. Norte-sul, setinhas aqui. Então seria mais ou menos essa cara de um dipolo.
monopolo, tá? Se você pega e chama esse campo de B, campo induzido, né, o campo B, você vai observar o seguinte, que qualquer superfície que eu construa aqui, ou uma superfície, sei lá, rosa aqui, ou uma superfície laranja aqui, em qualquer uma dessas superfícies, as linhas que entram, elas estão saindo. O que entra na azul sai da azul, o que entra, né, aqui na laranja sai por aqui. Então o mesmo acontece também aqui na rosa, o que entra sai, o que entra sai. Então observou-se que, na verdade, o fluxo líquido de linhas de indução magnética em qualquer superfície fechada, S, deveria ser nulo. Deixa eu pegar aqui, superfície S azul, superfície S laranja, superfície S rosa. Como é que você escreve isso matematicamente? Ora, a integral em S de B escalar N ds é igual a zero. Aplicando aqui o teorema da divergência que eu acabei de mostrar, isso aqui vai ser igual a integral em V do divergente de B dV igual a zero. Então a integral do divergente do campo induzido em todo o volume do espaço é nula. Essa é uma outra forma de você representar a ideia de que não existem monopolos magnéticos separados na natureza. Isso envolve o divergente, né? Essa versão integral dessa lei da física, que inclusive é a lei de Gauss do magnetismo, uma das 4 equações de Maxwell, ela é representada na sua versão diferencial simplesmente como div de B igual a zero. Então, div de B igual a zero é uma forma matemática de falar que monopolos magnéticos não existem de maneira solta, separados na natureza, e é um exemplo de aplicação, né, do divergente. Tá? Que mais? Todo campo vetorial de divergente nulo, ele é dito solenoidal. Então, se um campo qualquer F tem div de F igual a zero, ele é um campo solenoidal. E essa palavra solenoidal lembra o quê? Solenoide, né? Essas linhas de campo induzido em solenoides que têm essas características aí, respeitando, evidentemente, a lei de Gauss do magnetismo, por isso a palavra solenoidal. Um outro caso de exemplo de aplicação é na mecânica dos fluidos. A mecânica dos fluidos ela é regida por princípios fundamentais, né, do que a gente conhece como hidrodinâmica clássica, e esses princípios podem ser organizados em 3 princípios maiores: o princípio da conservação da massa, o princípio de balanço de quantidade de movimento, a segunda lei de Newton, e a primeira lei da termodinâmica, que leva à equação da energia. Então toda a descrição matemática do comportamento dos campos de velocidade, pressão, temperatura, densidade, de qualquer tipo de escoamento, ele vai ser regido por um conjunto pequeno de equações que se baseiam nesses princípios, e ali dentro vai estar cheio de divergente, de laplaciano, de operadores que envolvem o operador nabla. O princípio da conservação da massa, na sua formulação diferencial, que leva a uma equação que a gente chama de equação da continuidade, estabelece que para um escoamento incompressível, no qual a massa específica se preserva ao longo desse movimento, desse fluido, esse campo de velocidade é também solenoidal, ou seja, div de V igual a zero. Tá? Existe um paralelo muito claro, então, entre o princípio da conservação da massa e a própria lei de Gauss, né, do magnetismo. Né? Essa questão de linhas fechadas assim, é algo que você vê nos dois casos. Você não pode ter 2 linhas de corrente que se cruzam. Uma linha de corrente não pode atravessar outra linha de corrente, porque tem que ter uma continuidade ali, né, no movimento desse fluido. Né? Toda a mecânica dos fluidos ela é em algum nível, essa mecânica euleriana, baseada na hipótese do contínuo, né? As coisas se conservam, não tem buracos no escoamento. Isso leva como consequência também o fato de que o divergente do campo de velocidade é zero para um escoamento incompressível. Pois bem, rotacional, falta do rotacional e o laplaciano. Vamos lá que vai dar certo. O hot, cara, como a gente pode chamar, em inglês se chama de curl, né? Curl, assim. Ele é o produto vetorial do nabla com alguma coisa. Essa alguma coisa tem que ser pelo menos um vetor. Eu não posso aplicar um produto vetorial entre um vetor, no caso o operador nabla, o operador gradiente, e um escalar. Então aqui vamos colocar, sei lá, um vetor f. O que esse cara vai dar? Ele vai dar um vetor como output,
Isso é muito claro. O rotacional, ele mantém a ordem tensorial da grandeza. Então, enquanto o gradiente eleva a ordem tensorial, o grade de um escalar é um vetor, o grade de um vetor é um tensor de segunda ordem, o grade de um tensor de segunda ordem é um tensor de terceira ordem, e por aí vai, e o divergente diminui, né? O div de um tensor de quarta ordem é um tensor de terceira ordem, e por aí vai, o hot meio que mantém. O hot de um vetor é um vetor. O hot de um tensor é um tensor daquela mesma ordem. Então ele mantém a ordem tensorial da grandeza. Além disso, ele está associado, o próprio nome diz, a algo que tem a ver com rotação. Então na mecânica dos fluidos, por exemplo, a gente define que a velocidade angular ômega de uma partícula fluida num flow, então tem aqui um escoamento, flow, e tem uma partículazinha aqui fluida, se ela gira para cá, nesse flow, com velocidade angular ômega, essa velocidade angular é igual a metade do rotacional do campo de velocidade. Esse cara aqui a gente chama de xi, esse é o campo de vorticidade. Então a vorticidade é um campo que nada mais é do que o hot do próprio campo de velocidade. Então se V é um campo, o hot de V também é um campo. Em cada valor do espaço tem um valor ali em cada instante de tempo, e metade desse rotacional do campo de velocidade vai estar associada a essa velocidade angular com a qual uma partícula fluida gira dentro de um escoamento. Então o hot tem a ver com rotação, ele mantém a ordem, e ele aparece também num teorema, que é o teorema de Stokes, do cálculo também. Vamos falar sobre esse cara aqui, teorema de Stokes. Essa aula tá uma confusão à lousa, mas eu não estou preocupado não. Assim, o lance é o discurso. Eu percebi que se eu fosse preparar uma lousa bonitinha, que nem eu tenho feito ultimamente para gravar essa aula, eu nunca ia gravar essa aula, porque eu estou sem tempo nenhum de fazer uma lousa bonitinha. Então, espero que vocês consigam entender as ideias, apesar da confusão, apesar dessa coisa horrível que está essa lousa aí, que está realmente de doer a vista. Pois bem, o teorema de Stokes fala o seguinte: se eu tiver uma superfície aqui, ó, agora é uma superfície S, que agora ela é uma folha, ela é um plano, tá, cara? Não é mais uma superfície S que é a casca de um volume. É uma folha. Então, folha, é isso daqui. S, tá? E aí ela tem bordas nessa folhinha, né? Margens, né? Que definem essa folha. Então agora, essa superfície S, eu vou definir que ela tem um contorno C. Um contorno C. Então eu vou meio que rachurar aqui para falar que a superfície ela é meio que um plano fechado. Tem um contorno C. E eu posso ter aqui esse cara como sendo um pedaço ali espacial, geométrico, abstrato, assim, que esteja dentro ou imerso em um campo vetorial. Posso ter, por exemplo, aqui um escoamento. Um flow. Um escoamento que vai ter um campo de velocidade V. Tá? E aí eu vou definir o seguinte para apresentar esse teorema. Um vetorzinho aqui, ó, que ele é tangente à superfície, dl. E o teorema de Stokes ele fala que a integral em S do rotacional desse campo aqui, no caso V, escalar, tem um escalar? Isso, tem escalar n ds, sim. O que é esse n? É o vetor que aponta para fora, assim. Sabe? Agora teria que ser algo que apontasse no plano da figura, porque é uma figura plana, 2D, então algo que aponta para fora, tá? Tá aqui a folha, o S é a minha caneta. Esse fluxo, no caso de vorticidade, que cruza a superfície S, ele estabelece que esse cara, pelo teorema de Stokes, é igual a integral de linha fechada no contorno C de V escalar dl. Essa coisa que essa projeção de V fechada num contorno C que circula, né, esse contorno que compreende a superfície S. Se você olha aqui para as dimensões, é interessante você observar o seguinte, que o nabla ele tem uma dimensão de 1 por comprimento, 1 sobre metro, tá? O V, metro por segundo. O N tem dimensão. E o S é metro quadrado, que é uma superfície. Então, pega esse cara aqui, dá metro ao quadrado por segundo. Aqui é a mesma coisa, ó, metro por segundo. E aqui, dl é um comprimento, então metro. Então, dá a mesma coisa. É uma relação assim, dimensionalmente homogênea, bonitinha. E onde que isso aqui é usado na mecânica dos fluidos? A gente dá um nome físico a essa quantidade que a gente chama de circulação. Esse cara, então, na mecânica dos fluidos, quando esse V é o campo de velocidade, esse cara é o que eu chamo de circulação xi.
Gama, na verdade, né? Acho que é um gama maiúsculo, sei lá, circulação. Tem um teorema, que é o teorema de Kelvin, da mecânica dos fluidos. Teorema de Kelvin. Então, isso aqui é uma aula assim, aplicação física de operador nabla, freestyle. Eu vou lembrar muito mais de coisa de McFlu, porque é a minha área principal assim, de entendimento, eu sou um fluidodinamicista, mas também trouxe ali uma aplicação de magnetismo, e para o Laplaciano eu vou dar uma aplicação, tentar pensar em termos de transferência de calor, tá? Então tem um teorema de Kelvin que fala que em certas condições, para escoamentos não viscosos de fluidos ideais, né, escoando em certos tipos de regime, que eu não vou entrar aqui em detalhe, que fala que a derivada material da circulação do flow é zero, ou seja, que a circulação meio que se conserva. Então existem condições específicas nas quais a circulação de um escoamento ela se conserva. Né? Uma delas é escoamento invícido, que é de um fluido com baixa viscosidade. Aí você poderia pensar, tá, um fluido de baixa viscosidade, ou de viscosidade zero, na verdade, né, não existe, é um fluido ideal. Então aonde teria uma aplicação do teorema de Kelvin? E a aplicação que eu penso no primeiro momento é no campo da aerodinâmica. Existe um outro teorema chamado Kutta-Joukowski, que fala sobre a relação que existe entre a circulação num perfil aeronáutico e suas forças de sustentação, mas fato é que a gente consegue explicar o mecanismo de sustentação pelo fato da conservação de circulação imposta pelo teorema de Kelvin, porque quando um avião voa, tem aqui a asa vindo, bem aqui na pontinha da asa, esse bicho gera uma circulação, e o fato de que a circulação tem que se conservar num volume todo, faz com que a circulação que se gera aqui tenha que ser compensada em outro sentido na asa. E essa compensação de sentido de uma circulação que é induzida na asa para conservar mais ou menos a circulação total, dado que existe uma circulação localizada na ponta da asa, isso faz com que haja um desbalanceamento na distribuição de pressão entre a parte de baixo e a de cima da asa, e isso gera sustentação. Então eu recomendo aqueles que gostam de aerodinâmica e tal, que vejam um vídeo desse canal, de uma playlist que tem só um vídeo, que é a Papo Fluido, na qual eu gravei uma aula com o professor William Wolff, lá da Unicamp, uma aula dupla na pandemia, falando sobre vorticidade. O William é um excelente aerodinamicista, e ele explica lá, muito melhor do que eu, essa relação que existe entre a conservação de circulação de um escoamento invícido e a geração de forças de sustentação num perfil aerodinâmico, mas seria um exemplo de aplicação aqui do rotacional. Então, por fim, faltou aqui o quê? O Laplaciano, cara. O Laplaciano é um cara very special, né? Muita gente confunde o Laplaciano. Então, para você não confundir nunca mais o Laplaciano, saiba que o Laplaciano nada mais é do que o divergente do gradiente. Então, quando você pega o operador gradiente, o operador nabla, e você aplica um produto escalar dele com ele mesmo, você vai gerar um outro operador escalar, no caso, que é o Laplaciano. Então, o Laplaciano, por ser um operador escalar, aqui ele envolve as derivadas segundas com relação a x, que você vai aplicar em cima de alguma coisa, mais as derivadas segundas de algo com relação a y, mais as derivadas segundas de algo com relação a z. Esse cara aqui, ele, quando aplicado em cima de um campo qualquer, aqui por exemplo, campo de temperatura, que é um campo escalar, ele vai manter a ordem daquela grandeza. Então o Laplaciano de t, ele é um campo escalar, tá? Pois bem, aonde esse cara vai aparecer? O Laplaciano está sempre associado a processos de difusão. Então, um pouquinho, Laplaciano tem a ver com difusão. A gente está falando de física, né? Então, difusão. Difusão tem a ver com o quê? Com spreading, espalhamento das informações, né? A gente observa que todas as equações constitutivas centrais que aparecem na modelagem de fluxos difusivos de calor, massa e quantidade de movimento, o que a gente geralmente chama de leis básicas de fenômenos de transporte, numa ementa de um curso de fenômenos de transporte, que seria a lei da condução de calor de Fourier, a lei da viscosidade de Newton e a lei da difusão molecular de Fick. Essas três leis que modelam fluxos difusivos, quando elas são traduzidas
juntamente com uma outra equação que expressa um balanço de conservação de mecanismos físicos, seja uma equação de conservação de espécies químicas, ou uma segunda lei de Newton, ou uma primeira lei da termodinâmica, esses termos que têm a ver com essa modelagem de fluxos difusivos, eles viram laplacianos no final das contas. Tá? O que eu estou chamando aqui de fluxos difusivos? Fluxo tem a ver com esse movimento organizado que atravessa uma região do espaço, que atravessa uma superfície, é a taxa de transferência de algo por unidade de área, então fluxo é taxa por área, fluxo de calor é watt por metro quadrado, por exemplo. Né? Esses fluxos, quando vinculados a processos que os originam, vinculados a um distúrbio que se estabelece no meio estacionário, ele é um fluxo difusivo. Ou seja, se eu tenho, por exemplo, um fluido aqui parado, estacionário, e de repente eu puxo uma placa aqui em cima, induzindo um distúrbio na quantidade de movimento, induzindo um fluxo de quantidade de movimento, isso seria um fluxo difusivo, porque estava parado inicialmente o meio. Tá? Se eu tenho uma parede, né, sólida e eu esquento um lado, esfrio o outro, esse fluxo de calor que se movimenta na parede, que é um meio estacionário porque é um sólido, é um fluxo difusivo de calor e por aí vai. Esses caras então sempre viram laplacianos quando entram numa equação de transporte. Então o exemplo é calor aqui, cara. Eu falei que ia falar de Transcal, né? Quando a gente pensa em calor, a gente tem que esse fluxo de calor pela lei de Fourier, já falei sobre ele lá em cima, menos K grade T. Mas na equação da energia, quando a gente vai deduzir ela bonitinho, a equação da energia, e eu deduzo aqui nesse canal, em algum vídeo aí da playlist de condução de calor, você vai ver que você vai ter o seguinte, ρCp dt, isso aqui é a taxa de energia térmica armazenada num volume contínuo ali que pertença a essa parede, sei lá, e esse cara vai ser igual ao divergente, se não me engano menos o divergente, de um fluxo. Okay. Ora, se o fluxo envolve o gradiente, aqui eu tenho o divergente do fluxo, para computar o que entra e o que sai de calor, porque no fundo essa equação ρCp dt igual a menos div de Q é a equação de balanço de energia aplicada a um sólido estacionário, né, não isotérmico. Então, se está entrando mais calor do que está saindo, esse cara vai acumular energia térmica ao longo do tempo e a sua derivada de temperatura com relação ao tempo vai ser positiva. Tá? Então esse menos é porque você define que um fluxo que sai é positivo, porque o vetor N aponta para fora, então por isso que é menos div de Q. Então, se entra mais do que sai, esse cara acumulou, vai esquentar. Se sai mais do que entra, ele desacumulou, vai esfriar. Então essa derivada da temperatura com relação ao tempo, que é essa taxa de energia armazenada, ela tem a ver com esse divergente desse fluxo de calor, o que entra e o que sai. Né? Veja, o divergente tem a ver com o fluxo, o que entra e o que sai. O gradiente tem a ver com essa relação de distúrbio que induz também um tipo de fluxo, no caso aqui o fluxo de calor, pelo grade T. Então a junção desses dois caras vai dar aqui na equação, né, geral da condução de calor um laplaciano, vai parecer ρCp dt igual a K laplaciano de T. Então você viu um laplaciano numa equação de transporte, isso tem a ver com difusão. Se você pegar, por exemplo, e for usar diferenças finitas para resolver a equação da difusão. Vamos pôr aqui um nozinho bonitinho, uma malha de cálculo, aqui mn, aqui m mais 1 n, aqui m menos 1 n, aqui m, n mais 1, aqui m, n menos 1, leste-oeste, norte-sul e tal. E aí você quer pegar essa equação e você quer discretizar o laplaciano de T em diferenças finitas. Eu vou dar uma interpretação legal desse cara usando esse exemplo aqui, tá? Numérico. Então, em diferenças finitas, se você usa ΔX igual a ΔY e tal, e você usa diferenças centrais e discretiza esse cara, você vai ver o seguinte, que esse laplaciano de T, ele vai ser T, m, n mais 1, mais T, m, n menos 1. Tem uma aula que eu faço isso também aqui no canal. Menos 2 vezes T, mn. Tudo isso dividido
por um ΔX quadrado. Quem é ΔX? É esse espaço que tem aqui, ó. ΔX. E ΔY é o mesmo vertical, tá? Esse cara vai dar isso. Eu vou ver se cabe aqui. Cabe. Deixa eu pegar aqui e colocar em algum lugar esse cara. Prometo que eu vou chegar em algum lugar, tá, galera? Eu não sou tão louco quanto eu pareço. Só um pouco. Então aqui mais. Aqui eu vou trocar esse ΔX por ΔY. Também tem que trocar aqui os índices, tudo. Menos do último. Então esse cara aqui vai dar Tm mais 1 N. Aqui vai dar Tm menos 1 N. Aqui vai dar ΔY quadrado. Tá. Então esse aqui é o laplaciano de T em diferenças finitas. Tá bom? Aí, suponha que a sua equação seja laplaciano de T igual a alguma coisa, C. Isso é uma equação de Poisson. Aparece em um monte de problema da física. Então, se você supõe isso daqui, e você assume que ΔX é igual a ΔY, o que você vai obter dessas equações, e você isola... Vamos fazer o seguinte. Primeiro fazer por partes, tá? Porque eu estou aqui fazendo de cabeça também, não quero também errar. Então, assumindo isso daqui, vamos para baixo, porque não está cabendo mais na lousa. Cadê? Para cima? Vem logo, filho. Então, vou pegar essas duas coisas aqui, porque a lousa acabou. Vamos lá para baixo, para uma página em branco. Eu gasto tanto tempo assim tentando me localizar nessas lousas virtual, quando eu decido fazer uma aula bagunçada que nem essa. Mas acho que ainda assim é muito menos tempo do que eu gastaria preparando uma lousa, com certeza. Então aqui, ó, esse cara é a mesma coisa, perdão. Aqui eu vou apagar esse cara. Beleza? ΔX quadrado. E esse cara é igual a C. Então essa seria a equação de Poisson que eu quero resolver, assumindo que ΔX é igual a ΔY. Aí eu vou isolar aqui, ó, nesse lado, o Tmn. Beleza? Então o denominador é meio que o mesmo. Eu vou ter aqui C ΔX quadrado. Aqui eu vou ter então a soma das temperaturas dos nós norte, sul, leste e oeste. Então Tm, N mais 1. Melhor, vamos copiar e colar, porque eu estou com preguiça aqui de ficar copiar e colar. Eu vou somar esses caras aqui. Esses dois. Vem para cá. Fica aqui, você. Esses dois também aqui. Ctrl C, Ctrl V. Vem para cá. Somei geral. Tá meio assim, fora de prumo, né? Mas tá bom. Deixa eu ver se eu consigo pegar esse daqui e pôr mais para cá. Consigo, ótimo. E aqui eu vou ter menos 4 vezes Tmn. Beleza? Agora eu vou isolar esse Tmn, a temperatura, no nó central, para ver a relação desse cara com seus vizinhos. E eu vou dar uma interpretação bem legal do laplaciano, que eu demorei muitos anos para entender essa interpretação. Porque eu tinha as mesmas dúvidas que vocês. Só antes disso, esses caras aqui, Tm, N mais 1, N menos 1 e tal, esse cara é o somatório de T nos vizinhos. Beleza? Então eu vou ter esse cara, menos 4Tmn, igual a C ΔX quadrado. Aqui agora isolando Tmn, eu vou ter que Tmn vai ser igual a soma da temperatura nos vizinhos, dividido por 4, que é o número de vizinhos. Olha que maravilha. Menos, não é isso? Passei para lá, isso mesmo. Menos C ΔX ao quadrado sobre 4. Beleza? Olha que interessante. Essa soma da temperatura dos vizinhos, no caso são 4 vizinhos, norte, sul, leste e oeste, dividido por 4, é a temperatura média em torno desse ponto que eu quero saber. Então, olha que legal. Se laplaciano de T é igual a 0, é porque o C é 0. Quando isso acontece, a temperatura no nó central ela é igual à temperatura média da temperatura dos seus vizinhos. Então, aqui, se eu tivesse um caso em que o laplaciano de T é igual a 0, eu estou falando o seguinte: se eu estou num ponto qualquer, no meio de um material que está lá aquecido, e nesse material o laplaciano de T é igual a 0, e pego a temperatura num pontinho ao norte, num pontinho ao sul, num pontinho ao leste, num pontinho ao oeste, equidistantes, somo e divido por 4, tiro a média, essa temperatura média é igual à temperatura do meu nó no centro.
Se o laplaciano não é zero, se esse cara aqui é diferente de zero, né? Então C é diferente de zero, perdão, diferente de zero, isso aqui é para ser um zero, de zero. Então, essa diferença entre a temperatura no nó central em relação à média dos seus vizinhos, ela é proporcional ao C. A intensidade desse laplaciano, porque laplaciano está igual a C. Ou seja, o laplaciano ele mede o desvio no valor de uma propriedade qualquer num ponto do espaço em relação à média dos valores no seu entorno. Enquanto houver uma diferença, enquanto houver um laplaciano não nulo, eu vou ter algo que vai me motivar a querer espalhar essa informação. Então faz mais sentido ainda essa interpretação usando diferenças finitas do que significa o laplaciano quando eu penso que esse cara vai estar vinculado a processos de difusão. Galera, então é isso que eu queria falar para vocês no vídeo de hoje sobre laplaciano divergente, gradiente e rotacional. Espero que tenham conseguido entender, apesar da bagunça da lousa. E a gente se vê numa próxima aula do Ciência e Brisa. Falou!